Olá, sejam bem-vindos ao Mavicast, que é o podcast da Mavena, uma agência de marketing. Eu sou a Mayara, Relações Públicas, e essa agência nós fazemos marketing médico e no podcast trazemos os nossos clientes e também outros convidados para falar sobre saúde. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre saúde da mulher, do cérebro ao útero. E eu vou apresentar aqui para vocês os nossos convidados. Nós estamos com a doutora Vanessa Dias. Ela é ginecologista e obstetra, com especialização em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas, que, para quem não sabe, são as cirurgias feitas por vídeo, como esteroscopia e laparoscopia, e ao longo da sua carreira tem ajudado muitas mulheres a recuperarem a qualidade de vida, principalmente no tratamento de doenças do útero, como a endometriose. Inclusive eu sou uma dessas mulheres. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Mayara. É um prazer estar aqui com vocês e trazer mais informações mesmo para as mulheres, principalmente sobre a endometriose. E agora vamos para a nossa próxima convidada, a Natália Gimenez, mais conhecida como Nath pelos seus pacientes e nas suas redes sociais. Ela é nutricionista com especialização em nutrição clínica, nutrição esportiva e saúde da mulher, e já ajudou mais de 4.000 pacientes no processo de emagrecimento e qualidade de vida. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada pelo convite, Mara. É um prazer estar aqui dividindo com outros profissionais excelentes e tenho certeza que esse papo vai ser bom hoje. Muito obrigada. E agora é a vez dele, Dr. Cláudio Watanabe. Ele é neurologista e fundador da clínica Elevor Neurologia, com experiência no Brasil e no exterior. Já ajudou inúmeros pacientes a enfrentar diferentes desafios neurológicos. É especialista em dores de cabeça e é também o idealizador do programa Vida Plena Sem Enxaqueca, que conta com uma equipe multidisciplinar dedicada a oferecer um cuidado completo e devolver a qualidade de vida para quem sofre com enxaqueca. Doutor, seja muito bem-vindo. Mayara, obrigado pelo convite. Muito bom o tema, viu? Do cérebro ao útero, achei maravilhoso. Você tem crédito nessa ideia. Achei essa ideia, assim, excepcional. Mas por quê, né? As mulheres são quem sofre mais de dor de cabeça. Então, para mim, é muito legal estar com vocês aqui. 3 mulheres, né? Ainda não vou perguntar quem tem enxaqueca aqui, porque alguém deve ter. Mas a gente vai falar sobre isso aí. Obrigado de novo. Acho que vai ser bem legal, bem enriquecedor para todo mundo. Com certeza. E vamos lá, a gente só vai fazer uma dinâmica aqui um pouquinho diferente. O tema é do cérebro ao útero, mas a gente vai começar do útero e vai até o cérebro. E aí a gente vai fazendo esse bate-papo. E para contextualizar um pouquinho, eu vou trazer aqui uma pesquisa. Na verdade, 2 dados que são muito importantes. Que, segundo a OMS, a endometriose afeta cerca de 10% de mulheres e meninas em idade reprodutiva no mundo todo. Isso corresponde a 190 milhões de mulheres. E também estima-se que 80% das mulheres até os 50 anos desenvolvam miomas uterinos em algum momento da vida. Ou seja, não é raro as doenças no útero. Na verdade, a gente conhece qualquer pessoa próxima, mulher próxima, você conhece alguma mulher que tem algum tipo de doença no útero. Então, por isso que esse tema é tão importante. E a primeira pergunta eu queria fazer aqui para a doutora Vanessa é: quando que uma mulher ela consegue identificar que o útero dela não está saudável? Mayara, eu acho que o principal é a mulher conhecer o seu útero e o seu ciclo menstrual saudável, normal. Então, o que é um ciclo normal? Então, ela tem que identificar quantos dias ela menstrua, como que é o fluxo menstrual dela normal, é 3, é 4 dias, o intervalo, é um ciclo entre 26 e 32 dias, como que é esse padrão menstrual dela normal, desde a sua menarca, que é a primeira menstruação. A partir disso, dessas anotações e de conhecendo o seu corpo, qualquer mudança que vai fugir desse padrão, ela vai ser um sinal de alerta para essa mulher. Então, uma cólica que antes não existia e passou a existir, ou uma cólica que antes era muito leve, que se intensificou progressivamente nos últimos meses e anos, uma paciente que antes tinha um fluxo menstrual ali de 3 a 5 dias, só 2 dias com fluxo intenso, ela passa a menstruar uma grande quantidade, trocar absorventes a cada 2 horas. Antes eu usava um absorvente pequeno, hoje eu uso absorvente noturno. Então, essa mudança do ciclo menstrual dela
e das dores, antes ela só tinha cólica ali leve no período menstrual, ela passou a ter dor fora do período menstrual, todas essas mudanças do padrão é que é o sinal de alerta pra gente, que tem alguma coisa errada e que é importante a gente fazer uma boa investigação dessa pelve feminina. Sim, inclusive eu me identifico com esses sintomas, foi assim que eu descobri a endometriose. E até falando especificamente, né, da endometriose. Outro dado interessante é que as mulheres com endometriose, elas demoram cerca de 7 a 10 anos para descobrirem que elas têm a doença. E por que que isso acontece? O que acontece é que antes, Mayara, não se falava de endometriose, não tinha tantos estudos, não tinha tantos tratamentos, não tinha tanta pesquisa sobre isso, então não se falava sobre a doença. Entretanto, teve uma mudança desse cenário nos últimos anos, então teve mais pesquisa, tem mais estudo, tem novos tratamentos, surgiu opções de tratamento diferente, a cirurgia entrou aí, a cirurgia por vídeo, como uma opção incrível para as pacientes, principalmente com a doença avançada. Então, o que acontecia é que, não se falava muito da doença, não se sabia muito por que ela acontecia, como tratar. E uma mudança também que tem acontecido nos últimos anos é a diferenciação da normalização da dor. Porque antes a mulher falava, eu tô com dor. Mas a mãe, a vizinha, a amiga falava, é normal, é assim mesmo. O que aconteceu é que as pessoas começaram a se atentar um pouco mais e falar que a dor não é normal. Então, elas começaram a prestar mais atenção no seu corpo, se identificar melhor os seus sintomas e a procurar mais. Então, além das pesquisas, dos estudos, conversas como essa têm feito muita diferença, porque tem trazido informações para essas pacientes, para elas se alertarem mesmo aos sintomas do corpo dela. E aí, a partir disso, elas têm procurado mais médicos especialistas nessa área, que aí a gente consegue dar um norte, escutar essas pacientes e fazer uma investigação mais aprofundada desse tema, e aí sim a gente traçar uma linha de tratamento adequado para elas. Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Eu achei muito legal o que ela falou. Não, assim, para eu saber, porque meu público, né, são muitas mulheres e tal. Então, assim, até onde... Porque a gente tem aquela noção, né, cólica menstrual. Sim. Até onde uma cólica é normal, até onde uma cólica não é normal. Isso existe um... Sim. O que acontece? A cólica, ela geralmente começa no primeiro dia da menstruação ou antecede ali 24 horas ali da menstruação. A paciente começa com aquela cólica, sabe, minha menstruação vai descer. Ela toma ali um analgésico ou um anti-inflamatório e logo esse sintoma desaparece. Ele pode até voltar depois de umas 8 horas que passou o efeito da medicação, mas ela toma de novo, ela fica bem, aí dá uns 15 minutos ela fica bem. Aquela dor não atrapalha ela, por exemplo, de fazer uma atividade física, não atrapalha ela de trabalhar, não atrapalha as atividades dela do dia a dia. A partir do momento que essa paciente tem uma dor, que ela toma um analgésico, ela toma um anti-inflamatório, essa dor não passa, ela tem que cada vez escalonando, cada vez tomando remédio mais potente, mesmo assim a dor não alivia. Ou daí 2 horas a dor volta, e é uma dor que perdura o ciclo menstrual inteiro. Ou até antes, muito antes do ciclo, ela já tá com a dor. Às vezes no meio do ciclo ela começa com uma cólica, opa, essa dor não é normal. Tem paciente que chega aí no pronto-socorro, fala, doutora, tem 3 meses que todo o ciclo menstrual eu vou no pronto-socorro tomar medicação na veia. Aí essa dor não é normal. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Incapacitante e refratária. Exatamente. Assim, né? Que ela não melhora com as medicações. As minhas pacientes. Sim, ela não melhora com as medicações mais comuns ali para cólica. E cada vez que passa, cada mês ela tem que tomar remédio mais forte para aquela dor. É um sinal de alerta. Sim. A cólica é realmente, eu falo porque eu descobri a endometriose, inclusive nessa questão de falar mais sobre endometriose, fazendo conteúdo, consumindo conteúdo e depois procurando uma especialista que logo em seguida a gente fez esse rastreio, fez os exames certos que eu já tinha passado por outros profissionais, não tinha descoberto. E recentemente eu fiz uma cirurgia, faz 2 meses atrás, e foi com a doutora Vanessa, uma recuperação muito tranquila, tipo de cirurgia que com certeza já tá me trazendo mais qualidade de vida, né? Mas falando sobre os sintomas, eu normalizava muito os sintomas. Então, para mim, também, os outros profissionais, eu não falava, porque eu achava, minha cólica é normal, meu fluxo é normal, meu fluxo totalmente intenso. Eu fui para uma viagem, falei para ela, olha, passei um perrengue por conta disso, e aí a gente foi investigar.
E falando, né, sobre os sintomas também da endometriose, tem um sintoma que me incomoda muito. E a gente vai conversar isso com a Nath também, mas para você explicar como que funciona a questão do inchaço abdominal. Por que que isso acontece? Né? A dilatação do abdômen. Então, num dia eu como qualquer coisa ali, aí a minha barriga incha, aquela calça que serve para mim já não tá servindo, eu passo o dia inteiro em apuros. E eu sei que muitas mulheres que têm endometriose entendem o que eu passo. E é um desconforto muito grande esse sintoma. Por que que isso acontece? Sim, o que acontece? A endometriose, ela é uma doença inflamatória crônica. Então, ela gera uma inflamação de toda a pelve ali da mulher. E essa inflamação e as lesões que a endometriose gera ali na parte intestinal, principalmente. Então, eu tenho, além do comprometimento da inflamação e da lesão, essa lesão gera aderência. Então, eu tenho toda uma distorção da anatomia ali da pelve da mulher. E além disso, no período menstrual, eu intensifico essa inflamação que está acontecendo. Então, e essa inflamação no trânsito intestinal gera uma mudança muito grande da função do intestino da mulher. Ela tem dificuldade para evacuar, então elas queixam bastante de constipação, de mudança da consistência mesmo, dor para evacuar. Algumas pacientes queixam até de sangramento mesmo nas fezes no período da menstruação. Contadas ou não? Exatamente. E isso gera essa mudança da função do trânsito intestinal, gera essa distensão gasosa ali da alça intestinal, que aí a gente usa o termo até barriga de endometriose, porque elas ficam mesmo. Eu tenho um aumento do volume abdominal nome, né, pela doutora? distensão. A endobele, né? Que é essa distensão abdominal pela endometriose. Exatamente. E aí, quando a gente fala dessa alteração do trânsito intestinal, entra muito com a nutrição. Porque como é uma doença inflamatória que afeta tanto a parte intestinal, como que eu consigo melhorar esses sintomas, sabe? A dieta anti-inflamatória, ela entra muito como um aliado importantíssimo para a gente melhorar esse sintoma da paciente. Exatamente, já vou aproveitar o gancho. Ajuda, Nath. Como que a gente pode fazer para reduzir essa inflamação? Quais seriam os melhores alimentos e os piores? A nutrição, ela não vai curar a endometriose, mas ela vai trazer uma qualidade de vida para aquela mulher que apresenta essa doença. Eu mesmo descobri ano passado, tentando engravidar, e hoje eu tô gravidinha, né? Mas a nutrição, ela vai influenciar na redução da inflamação, como a doutora já explicou. A endometriose é uma doença muito inflamatória, né? Então, o perfil alimentar tem essa capacidade de piorar ou de melhorar. Então, alguns sintomas, como, por exemplo, esse inchaço abdominal, que é o que a gente chama de endobele, alguns alimentos que seria interessante evitar seriam as fontes de FODMAP, que são fruto-oligosacarídeos. Nada mais é do que um carboidrato que a gente não digere muito bem e causa essa distensão, ou seja, piora ainda mais. Então, alguns pacientes que eu vejo que sofrem muito dessa distensão da endometriose, eu costumo retirar esses carboidratos fermentáveis da dieta. Obviamente, uma dieta com perfil mais mediterrâneo, então com melhor fontes de ômega 3, peixes, redução um pouquinho da carne vermelha, que tende a piorar um pouco dos sintomas também. Algumas pacientes apresentam melhoras dos sintomas com essa dieta com perfil mais anti-inflamatório. Algumas suplementações são bem bem-vindas também, ômega 3, coenzima Q10. Obviamente, o estilo de vida contribui para uma melhora significativa dos sintomas, mas não cura, né, da doença. Sim. Mas ajuda muito. Ajuda bastante, Eu traz já uma qualidade de vida. Alguns testes, não tem como. Se comer aquele fast food, comer ali muita carne, depois de um churrasco também, não dá muito certo. A mulher com endometriose, ela tem que ser uma mulher disciplinada. Sim, e é incrível ver no consultório. Eu pergunto, começou a dieta, tá fazendo certinho? Elas começam a perceber coisas que elas não percebiam antes. Então, elas começam a se alimentar corretamente. Quando elas desviam um pouquinho da dieta, como elas falam, nossa, aquele dia... No dia seguinte, eu fiquei com muito sintoma, eu potencializei. Então, elas começam a perceber mais também como o organismo dela tá funcionando, sabe? Sim, e até alimentos como, por exemplo, o café, né? A cafeína é estimulante. Trocar o café pelo chá. E eu amo café, então, assim, é um desafio. Então, é diminuir o cafezinho... E ali colocar alguns chás já ajuda também. Principalmente chás com esse efeito anti-inflamatório. Gengibre, hortelã também ajuda um pouco na digestão, é interessante colocar. Mas a qualidade de vida é outra da mulher que tem endometriose e faz uma dieta específica para isso. Sim, com certeza. E agora, a gente
Eu queria até aproveitar para perguntar, já que a Nath falou um pouquinho sobre o diagnóstico dela, se você pode também comentar com a gente, porque você tem a adenomiose também, além da endometriose. Ano passado, eu já pretendi engravidar. Na minha família tem muita história de endometriose. Minha mãe, minha tia, minha mãe entrou na menopausa, inclusive, muito cedo, por retirar tudo, né? Eu falei, bom, já vou investigar, porque já vinha tentando, tava com uma certa dificuldade. Falei, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui comigo. Como eu sempre tive um estilo de vida muito saudável, de sintomas eu não tinha tanto. Eu até tinha uma cólica, mas era suportável, eu conseguia ter uma qualidade de vida boa. Mas eu tinha alguns outros sintomas que poderia ou não ser da endometriose. Até que eu falei, bom, vou fazer um rastreio. Eu já tinha passado em outros profissionais antes, mas ninguém nunca tinha cogitado a hipótese, né, de endometriose. E no rastreio, eu descobri que eu tenho não só endometriose, como adenomiose também. Não era necessário a intervenção cirúrgica, primeiro pela localização, ali estava tranquilo, não acometia outros órgãos, e estava pequeno. Então, o doutor falou, olha, sem problema, pode continuar tentando, mas talvez você precise fazer alguma conduta diferente. E se no período você não conseguir, de fato, engravidar, aí a gente vai para uma cirurgia. E eu mudei muito meu estilo de vida, então já tinha um estilo de vida saudável, mudei mais ainda, então deixei de comer um pouquinho da carne vermelha, reduzi os food maps, entrei com outras suplementações. Nessa época, estava muito mais focada em hipertrofia, ganhar massa e tal. Falei, não, agora a conduta nutricional vai ser outra. E consegui engravidar. Mas no meu caso não era cirúrgico, então a minha endometriose era muito mais leve, né? Digamos assim. Sim. E, doutora, quando que é um caso cirúrgico e quando não cirúrgico? Maiara, depende de vários fatores, na verdade, e depende da fase de vida que aquela paciente está vivendo. A Nath falou muito bem, ela era uma paciente que estava tentando engravidar. Então, o que a gente analisa? Primeiro, os sintomas dessa paciente. O quanto essa endometriose está gerando de sintoma para ela e impacto na qualidade de vida dela. Segundo, se é uma paciente que pretende engravidar, se ela tem esse desejo reprodutivo, se é um desejo para daqui 2 meses, se é um desejo para daqui anos. Então, a fase de vida que ela está é muito importante. E também os achados no exame de imagem. O quanto que essa doença está acometendo os órgãos, não só o útero, mas o ovário, o intestino, a bexiga, os órgãos em volta. A partir disso, eu vou definir com a paciente qual que é o melhor tratamento. Porque às vezes é uma endometriose num estágio inicial, que essa paciente ainda não tentou nem fazer as mudanças ainda do estilo de vida, ela não fez nenhum tratamento. A gente nunca indica a cirurgia como primeira linha de tratamento. A primeira coisa é mudança do estilo de vida, é a atividade física, é a dieta, é a fisioterapia pélvica, que tem um impacto sobre a qualidade de vida da paciente, assim, enorme. E entra, aí eu vou avaliar com ela. Ela deseja engravidar agora? Se não, um objetivo principal do tratamento da endometriose é fazer bloqueio da menstruação, para estabilizar a doença e essa paciente não piorar dos sintomas, não piorar também das lesões. Mas se é uma paciente que deseja engravidar, eu não posso fazer esse bloqueio, porque ela não vai engravidar. Então, eu vou avaliar o exame de imagem. Tem uma doença acometendo muito ali o ovário, a tuba, que vai ter um impacto sobre essa fertilidade, ou ela já está tentando, às vezes, engravidar há muito tempo e não conseguiu, às vezes a cirurgia ela entra como uma linha de tratamento, mesmo que ela ainda não tenha tanto acometimento de outros órgãos vizinhos, mas se tem um acometimento importante do ovário, que é a fonte ali para parte de reprodução da mulher, às vezes a cirurgia ela vai entrar como um aliado muito importante para eu liberar esse ovário, liberar essa tuba, restabelecer a anatomia do sistema reprodutor feminino e assim eu consigo liberar ela mais rápido até para gestar. E agora a gente vai para uma outra parte do corpo da mulher que também agora? Relaciona com tudo, que comanda tudo. Eu tô que aprendendo comanda tanto tudo. Aqui, ó, o cérebro. A gente precisa falar sobre isso também, porque a gente estava até falando aqui nos bastidores, né? As mulheres, elas são mais afetadas pela dor de cabeça. E especialmente também com enxaqueca. Então, Sim. Por que as mulheres, elas são premiadas nisso? Elas sofrem mais com essas condições do que os homens? A relação é 4-1. Então, cada 4 mulheres, 1 homem tem enxaqueca. E assim, primeiro é uma doença genética, né? Então, a parte genética já tem essa influência importante. A mulher nasce com enxaqueca. Isso. Todos que têm enxaqueca já nascem com enxaqueca, porque você tem um componente genético. Mas, para você ter os sintomas da doença, você precisa ter a parte genética e a parte ambiental, né? Então,
É por isso que a gente sempre pega tanto nessa parte ambiental, igual você falou, né? A gente faz a parte nutricional, etc e tal. E na hora que vocês estavam falando da endometriose, eu falei, nossa, parece que vocês estão falando um monte de coisa de enxaqueca aí. Porque na hora que a gente fala de intestino, né? O leak gut, né? De assim, que vaza e tal, e constipação, doença inflamatória. Então, tudo isso tem muita relação, né? Tanto que as mulheres com endometriose têm mais chance de ter enxaqueca. Então, são doenças relacionadas por serem ambas inflamatórias, né? E aí, além de tudo isso, a gente tem a parte hormonal. Então, a mulher tem aquela gangorra hormonal, né? Que todos conhecemos. Montanha-russa. A russa hormonal, que os homens não têm. Então, pra gente é mais fácil, né? Pra nós homens, eu que tenho enxaqueca, que sou homem, é mais tranquilo, eu não me preocupo com isso. Mas as mulheres têm isso. Tanto é que 60% mais ou menos das mulheres que têm enxaqueca relatam piora no período menstrual. Tá? Então, esse é um dado que na prática eu vejo até muito mais, mas é o dado oficial. E, por exemplo, na gestação, que para, né, de ter essa gangorra aí, mais ou menos 75% das mulheres relatam melhor da enxaqueca. Então, você vê como a parte hormonal ela faz muita diferença. Né? Sim. Que o estrogênio, ele faz além de, né, toda a parte sexual, etc., ele também faz modulação de serotonina, dopamina, modulação de dor, ele faz uma série de coisas. O estrogênio tem muitas funções neurológicas, né? Não só da parte sexual, né? Dos hormônios sexuais. Sim. E falando em estrogênio, hormônios, a mulher com enxaqueca, ela tem alguma restrição ao uso de método contraceptivo, ao uso de algum anticoncepcional, por exemplo? Aí depende do tipo da enxaqueca, né? Então, a enxaqueca com aura, o que é enxaqueca com aura? A maioria dos pacientes que vêm para mim, eu pergunto assim, você sabe o que é aura? A maioria não sabe o que é aura. A aura é um sintoma que vem um pouco antes da dor, então não é durante a dor, vem antes da dor. E ele pode... A maioria das auras são visuais, mas existem outras, então tontura, formigamento no braço, na mão, às vezes alterações auditivas, mas principalmente aquela que é o clássico, né? São as alterações visuais, então você ficar com... principalmente a parte periférica da visão mais borrada, como se fosse um vidro fosco, alguma coisa assim. Às vezes falam que vem túnel, às vezes umas luzes meio brilhando. Então, tudo isso é aura. Então, primeiro você tem essa fase de aura, depois vem a dor. E aí, normalmente, a aura, ela some. Essas pacientes são classificadas como enxaqueca com aura. Elas não podem fazer uso de anticoncepcional oral combinado, que é a progesterona mais estrogênio. Então, quando ela vem fazendo, a gente fala, faço cartinha pro ginecologista, falo, querido ginecologista, ela tem enxaqueca com aura. Normalmente os ginecologistas todos já sabem, mas normalmente não fazem o diagnóstico de enxaqueca com aura, né? Porque não é não é o objetivo deles. Mas mulher com enxaqueca com aura, que usa anticoncepcional, aumenta muito o risco de doenças vasculares, né? Principalmente trombose venosa, né? Trombose cerebral, tá? Então AVCs, etc. Então, não pode, tem outros métodos, né? Só progesterona, né? E tem implante, etc. Mas o oral não pode. Então entraria implante, DIU, pode usar também. Porque como o estrogênio é um potencializador da enxaqueca com aura, e é um fator de risco para doenças vasculares, assim como até o AVC, a paciente chega falando que ela tem enxaqueca com aura e se ela usa um método combinado, a gente tem que fazer a troca. Aí a gente pode usar tanto a pílula só de progesterona, ou outros métodos só de progesterona, como o DIU de progesterona, um implante subdérmico de progesterona, ou métodos, algumas pacientes preferem, doutora, eu prefiro usar sem hormônio nenhum para ver como eu fico. E aí a gente tem as opções dos DIUs não hormonais, como o DIU de cobre, o DIU de prata, que é uma ótima opção para essas pacientes também. Sim. Maravilha. Ginecologia e neurologia trabalhando juntos, né? Interligado, né? Uma coisa que eu tenho estudado cada vez mais é ginecologia. Tô puxando lá da faculdade. Parte hormonal e tudo, porque tem muita influência. É muita ligação, é muita influência. Então... Tudo interligado. E... Bom, a gente vê até ali chegam muitas mulheres desesperadas, para você que já tomaram muito analgésico e fala assim, doutor, o que eu faço? Eu não aguento mais essa dor de cabeça. E às vezes não sabem os tratamentos que hoje tem disponível. Então, conta um pouquinho pra gente, quais são os tipos de tratamento que essa mulher pode fazer? Vamos lá, vou falar para você o caminho certo para tratar, porque as pessoas não sabem o caminho certo.
eles partem já pro analgésico, que é o que tá na mão, né? E é o que é errado. Eu sempre falo para os pacientes o seguinte, sendo bem rápido. Tratamento de enxaqueca tem 3 pilares. Um pilar é o resgate, que é onde a pessoa tá, que ela fica tomando os analgésicos. E ali é o pior pilar de todos. Por quê? Quando eu tomo analgésico, eu aumento a sensibilidade do cérebro. Eu vou aumentando essa sensibilidade. Por isso que é muito comum o paciente falar assim, doutor, antes eu tomava uma dipirona, melhorava. Aí fui pra dipirona, Dorflex, não sei o que lá. Aí ibuprofeno e vai, né? Alivium e tal. Aí daqui a pouco ele tá com 6, 7 analgésicos e não tá resolvendo nada. Porque ele tá apoiando tudo nesse pilar, que é um pilar ruim, que eu sempre comparo ele a um extintor de incêndio, a uma boia salva-vidas. É pra gente usar quando tá incêndio, quando tá alguém afogando. Então não é pra você usar nunca, né? O segundo pilar, que esse sim é importante, é o profilático, tá? Hoje, o que é o profilático? São os medicamentos que a gente toma ou utiliza, né? Como o Botox, os anticorpos monoclonais, são medicamentos injetáveis para reduzir frequência e intensidade das crises. Então, aí sim eu começo diminuindo-se a frequência e intensidade, aí eu começo a dessensibilizar esse cérebro, reduzir a sensibilidade dele. Aí sim eu estou num momento de tratamento, né? Não só de resgate. E aí, dentro dessa profilaxia, eu tenho tanto os antiepiléticos, antidepressivos, botox, bloqueios, anticorpos. Então, assim, hoje uma gama muito grande de tratamentos que a gente tem. Né? A gente fez um vídeo que o pessoal falou, os mais caros, os mais baratos, né? Não sei o que. Então, assim, mas depende de cada paciente. Tem paciente que com um remédio super barato resolve o problema dele. É que é muito individualizado. Como são muitos medicamentos, eu sempre, assim, tento resolver 2 problemas com aquele mesmo remedinho. Então, por exemplo, a pessoa tem pressão alta. Tem medicamentos antihipertensivos que são super antigos, normais, como, por exemplo, o propranolol, que ajuda. Então, e é super baratinho. Um remedinho que é muito mais barato que analgésico, por exemplo. Então, esse é um pilar super importante. Agora, o mais importante de todo, na minha opinião, é a parte não farmacológica, né? Que aí entra muito dos hábitos de vida que a gente estava falando. Então, a parte nutricional é importantíssima. Então, a questão dos food maps, né? Que você estava falando. E assim, não... Cafeína, chocolate. E assim, não só o que você vai comer, mas como você vai comer. Então, assim, quantas vezes no dia você vai comer, aí entre os tipos de alimento, a hidratação, atividade física, etc. Tudo isso. Na hora que a gente regula tudo isso, aí sim a gente está no tratamento legal. Então, os meus pacientes hoje, né, que já passaram pelo programa, por exemplo, eu tenho pacientes que já passaram, e aí ele vem fazendo tudo bonitinho, ele tá legal, aí ele vai viajar, faz alguma coisa e ele tropeça, né? Aí ele volta, aí eu tenho um diáriozinho lá que eles marcam. O que aconteceu aqui? Aí, doutor, eu saí do ritmo e tal. Aí depois melhora pra caramba. Aí você fala assim, e aqui? Não, aqui eu voltei. Tá, entendeu? Então assim, você vê como é claro realmente essa relação da parte não farmacológica, que eu acho que é o que mais resolve, e a profilaxia aí, né, pra resolver a enxaqueca. E o resgate a gente deixar só pros momentos que realmente precisam de um resgate, né? Então, para isso. Então, assim, esse que é o problema do pessoal que entra muito em contato com a gente nas redes sociais, né? Sim. Eu estou em enxaque, tomo... São os mais conhecidos, Doril. Foi fazer uma entrevista. Isso. Qual que você acha que é melhor? Só conhece os mesmos. Doril, enxaque... Se automedicam, né? Não tem prescrição nenhuma. Eles mesmos vão... Exato. E assim, o farmacêutico me falou que esse é bom, aí minha vizinha falou que esse é bom. E assim, é bom como resgate. Até isso que é difícil de fazer as pessoas entenderem. Que assim, não é porque o remédio resolveu pra você agora que ele é um bom remédio pra você para tratamento. Então, isso é o mais difícil, né? Então, na hora que a gente consegue colocar isso na cabecinha delas, né? Não é porque funcionou pro vizinho que vai funcionar pra você também, né? Exatamente. O tratamento é muito individualizado, É muito individualizado. Sim, e é muito importante. Da questão dos tratamentos, até quando coloca lá os conteúdos sobre Botox, aí surgem várias perguntas. Mas o Botox é o quê? É o mesmo usado na estética? Até vamos falar sobre isso. Como que funciona? É o mesmo, é a mesma substância, né? Então, hoje, o Botox mesmo, né? Que é a toxina botulínica tipo A, que é utilizado, né? Tem bula. Só que os pontos são diferentes. Alguns pontos são iguais de estética, né? Então, uns pontos frontais, tudo, mas a gente tem outros pontos. Então, temporais, occipitais. Então,
aqui do lado da cabeça, atrás da cabeça, no pescoço, no ombro. Eu falo assim, nossa, doutor, vai aplicar em tudo isso? É tudo isso. São 31 pontos. Normalmente eu coloco 2 pontos extras por outros estudos, porque sobra um pouco, né? Então, a gente faz mais ou menos 33 pontos, né? É bem tranquilo, uma agulhinha bem pequenininha. E normalmente o paciente que é bem indicado faz e tem um resultado muito bom. Muito bom. Tem muitos pacientes que fazem... E aí você faz uma aplicação a cada 3 meses, né? Tem pacientes que às vezes a gente faz uma aplicação e depois ele fica 3, 4, às vezes até 6 meses super bem. Aí ele... doutor, não voltei porque eu tô 6 meses bem. Mas por que também que acontece isso? Porque é o seguinte, o paciente ele tá numa bola de neve horrível. Porque ele tem dor, não consegue comer direito, que ele não faz esse exercício, tudo por causa da dor, ele não faz as coisas direito. Na hora que ele melhora a dor, eu falo assim, cara, aproveita esse momento que você vai melhorar a dor. E aí, faz exercício, bebe água, come direitinho, tudo que você vai ver que... Aí ele, como ele tá sem dor, ele consegue fazer isso. Ele, pô, aquela academia que ele já esperava que ele ia ter uma dor e não ia, ele vai na academia. Começa a beber água. Então, ele começa a fazer isso, ele sai desse ciclo, entendeu? Então, o Botox é bem legal para ajudar nesse sentido. Sim. E o Botox, qual seria a contraindicação? Quem que não poderia fazer? Por exemplo, grávida com enxaqueca poderia gestantes fazer? Não podem, né? Hoje em dia, assim, existem estudos sólidos mostrando que gestante pode fazer, tá? Mas em bula, hoje em dia, ainda fala que não. Então, como em bula fala que não, a gente acaba não fazendo, optando por outros tratamentos, né? Mesmo porque, aquilo que eu falei, 75% das gestantes, elas melhoram, né? A enxaqueca né? durante a gestação. Então, e eu sempre... E as mamães são super protetoras, né? Eu sempre falo assim, olha... Eu falo, olha, vamos colocar o feto, né? O neném aí. Prioridade total. Sei que você vai ter dores, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. E tem muitas, assim, que aí, na hora que engravidam, começa a aderir tudo direitinho. Qualidade de vida muda, né? Na hora que a gente coloca assim, olha, pelo seu bebê, não é mais por você. Aí a pessoa... Aí a motivação a mais para os hábitos. Exato, porque a maioria dos medicamentos profiláticos para enxaqueca não pode fazer na gestação. Então, por exemplo, os anticorpos monoclonais, que são as novidades, né, que estão vindo agora. São as canetas? São as canetas, né? Então, a Jovem, Galet, o Passurta, que tinha antes, não tem mais no mercado agora. Tem um outro vindo também, que foi aprovado pela FDA agora, né? Que é um endovenoso, mas ainda não chegou no Brasil. Esses também não podem fazer na gestação. Então, 2 medicamentos que a gente pode fazer, por exemplo, propranolol, e todos eles têm algum risco. Nenhum deles é assim, 0 risco. Seguro, né? Nível classificação A, né? Então, assim, tem algum risco. Eu sempre falo, tem um risco e tal. Então, a gente usa a dosinha pequenininha, o mínimo possível, e tenta tirar o mais rápido possível também, né? Só dar aquela controlada quando consegue. Mas é isso, assim, tem muitas... Tem opções. Tem opções. E no caso, assim, falando de uma famosa, a Virgínia, ela faz tratamento para enxaqueca. Não só ela, outras famosas também. Que assim como a gente falou da endometriose, que começaram a trazer o assunto, ela, por exemplo, ela fez o bloqueio anestésico durante... Eu não lembro se foi durante a gestação ou no puerpério. E também fala um pouquinho pra gente como que é o bloqueio anestésico. Legal. O bloqueio anestésico, tem muito tabu em cima do bloqueio, o pessoal não conhece muito bem, né? Parece ser uma coisa nova, mas não é, tá? É que poucos médicos fazem mesmo. Mas o bloqueio, a gente faz o bloqueio com lidocaína, basicamente, né? Que é um anestésico. Eventualmente, a gente pode até colocar uma dose bem pequenininha de corticoide. E a gente faz nos músculos periféricos, nos nervos periféricos da cabeça. Então, a gente olha, eu mostro uma figurinha lá que tem nervo na cabeça inteira. Então, tem nervo aqui do lado, nervo atrás, então o occipital maior, menor. Então, tem vários nervos e a gente vai bloqueando esses nervos. Muitas vezes, só com esse bloqueio, o paciente já cessa. Eu tenho pacientes que, assim, fazem bloqueio uma vez a cada 6 meses. É uma coisa super simples, mas... E não está no livro isso, tá? Tô falando assim, totalmente off-label, assim, não tá no livro. Mas eu tenho pacientes que eu faço um bloqueio anestésico desse. Aí só 6 meses depois vai voltar a dor de cabeça da pessoa. Aí fala assim, doutor, isso era esperado? Não era esperado, mas acontece. Sim, entendeu? Eu falo assim, não sei como é que vai ser. Porque, teoricamente, ele desinflama o nervo ali na hora, né? E amortece o nervo. Então, isso melhora a dor. Então, é muito bom para aquele paciente que está numa dor muito crítica e nada tá melhorando, nem o analgésico tá melhorando e tal. Aí fazer esse bloqueio é muito interessante. E gestante pode fazer, não tem contraindicação. Então, por isso que é legal.
Sim. Tá. E falando assim um pouquinho do tratamento da enxaqueca, e aí a gente entra na parte sem os remédios, então vou falar para a Nath na parte de alimentação, e na verdade que as pessoas, não só enxaqueca, mas a endometriose também, você percebe assim das suas pacientes que têm uma dificuldade maior de emagrecimento por conta dessas condições? Pela endometriose um pouco mais, né? Pela enxaqueca, talvez pela preferência alimentar, de tô com dor, eu me permito, né? E também a vontadezinha de doce ali, talvez, já tô que com dor o esteja dia inteiro relacionada à crise. hoje, deixa eu comer aqui um docinho, né? Mas pela endometriose, sim, por ser uma doença mais inflamatória também, né? Com perfil muito mais inflamatório, obviamente, a enxaqueca também é. Mas nada que dificulte muito o emagrecimento, é mais pela permissividade, né? Tô me permitindo um pouquinho porque eu mereço, merecimento, né? Sim. Eu vejo bastante os relatos no consultório, né? Agora que a gente tem a nutricionista lá fazendo. Aí o paciente às vezes vem, mas nossa, eu tive dor, tudo, etc. Tá, como é que tá a alimentação? E uma coisa que eles falam pra mim, assim, alimentação e atividade física. Com essa dor eu não consigo comer direito. Com essa dor eu não consigo fazer atividade física. Fica no merecimento ali, né? Essa questão do merecimento é assim... Porque a gente já é viciado em açúcar, né? Já entra outro assunto. Mas assim, o açúcar é um vício, né? E o que acontece? Prazer muito rápido, momentâneo ali. Né? E quando a gente tem a dor, a enxaqueca, a gente mexe com os níveis de serotonina. E aí, na hora que eu como, eu libero serotonina. Então, assim... Tanto é que hoje em dia a gente se pergunta muito, o que vem primeiro, ovo ou a galinha? Ou seja, o que vem primeiro? A enxaqueca que está numa fase pródroma... E ela faz eu ter uma compulsão alimentar para tentar compensar essa serotonina que ela já está alterando. Ou será que é o chocolate que eu comi que me deu enxaqueca? Entendeu? Então, hoje a gente já se pergunta isso. Então, provavelmente você estava numa fase pródroma. Na fase pródroma tem alguns sintomas específicos. Um deles é a compulsão alimentar, principalmente por doce. Aí a pessoa vai lá e rebenta no doce. Come aquele docinho que ela se permitiu. Gatilho pra enxaqueca. Isso, aí dependendo uma coisa, aí joga a glicemia lá pra cima e tal, então vem aquela tempestade perfeita. É um ciclo, né? É um ciclo. Entendeu? Então tem essa questão da serotonina aí que também mexe, né? Então, E vocês falaram do doce, mas tem alguns outros gatilhos também alimentares, né, Nath? Os queijos curados também influencia por ter uma... Tudo que é bom. Tudo que a gente gosta, Tudo né? que é gostoso. Os queijos mais curados têm uma condição chamada tiramina ali, que influencia nas pioras das dores de cabeça. A desidratação, que a maioria das pessoas banalizam a água, né? Mas a água também é importante no processo de tratamento da enxaqueca. O sono ruim, então às vezes as pessoas banalizam a qualidade do sono, dorme muito tarde ou fica no celular, não faz a higiene do sono correto. São todas atitudes que influenciam numa melhora da doença também. Cafeína em excesso, alimentação rica em industrializados, alguns adoçantes. Então, tá na moda a nutricionista indicar Coca zero, porque não tem caloria. Mas, gente, não é assim que funciona, né? A nutrição vai muito além das calorias. Aí você pega um paciente com enxaqueca, fica atacando alimentação zero nele, produto zero, vai piorar por conta de alguns adoçantes, principalmente o aspartame. Então, a gente precisa retirar algumas coisas da dieta. É uma dieta um pouquinho mais difícil de fazer, a maioria dos pacientes tem um pouco de dificuldade, mas colocar na balança o que compensando mais aqui a minha qualidade de vida, viver sem dores, né? Ou comer o que às vezes eu tô com essa vontade de comer, né? O que vai me gerar um prazer momentâneo. Mas retirar os queijos curados, refrigerantes, industrializados, adoçantes em excesso, ter uma boa hidratação, os sódio em excesso, então os refinados de maneira geral. E, obviamente, qualidade do sono também influencia e atividade física, né? Qualidade do sono, que é uma dificuldade para muitas pessoas. Hoje você principalmente conversa nesses dias, né? Também com o ciclo de amigos ali. Quem que dorme mais cedo? Né? Quem que tá dormindo ali a quantidade de horas? Então, até traz algumas estratégias pra gente, doutor. Como que a gente poderia fazer essa higiene do sono? O sono, né? Assim, a gente vê cada vez mais, tá uma epidemia, né? Mas por quê? Por causa do celular, né? Do celular, né? Então, assim, a gente tem um ciclo do sono, né? Então, de manhã a gente produz o cortisol, à noite a gente produz a melatonina e vamos dormir, certo? Mas o problema é o seguinte, a dopamina, né? Que eu falo para todos os pacientes, falo, vídeo rápido. Tem um monte de neurocientista lá atrás, entendeu? Junto com os caras lá, fazendo essa programação toda. Por quê? Toda vez que você passa esse videozinho, te dá um
que é de dopamina, né? Principalmente pros TDAHs, tá? Então o TDAH fica doido nisso, né? Porque o TDAH não tem dopamina direito no cérebro, né? Então na hora que ele vai, pá, dopamininha, né? Então ele fica, vai. Então você tá lá, olhando aquilo, banhando o seu cérebro de dopamina, que é um neurotransmissor de motivação, de ação, né? Que ativa o cérebro, né? Então, a gente tem os neurotransmissores que ativam e tem os que não inativam, né? Mas tranquilizam o cérebro, vamos dizer assim. A dopamina, ela ativa. Então, eu tô lá, tal, e eu tô com aquela luz azul, né? A luz azul, ela entra no nosso olho aqui e ela vai num lugar que chama-se núcleo supraquiasmático, tem esse nome. Esse núcleo é um núcleo que faz a gente olhar, na hora que a gente olha para o sol, essa luz do sol entra lá, que é principalmente a luz azul, e ele fala pro cérebro, olha, tá de dia, cara, acorda, tá? Tá de dia que a gente tem que agora fazer nossas coisas. Então, você tá estimulando o seu cérebro demais, tá? Por causa do celular. Como melhorar isso? 2 horas antes de deitar, né? Você tira o celular. A Pod TV, muitas pessoas conseguem dormir com TV. Isso vai depender de pessoa para pessoa, tá? Por exemplo, eu não consigo dormir com TV. Minha esposa pode falar. Ela ronca e eu tô lá acordado. Então, eu falo pra ela... Quero ver ela assistindo depois esse podcast. Não, ela pode assistir. Assim, ó, é o seguinte, ela não escolhe filme mais em casa. Eu escolho. Eu falo assim, você fica roncando e eu fico acordado. Então, assim, porque tem gente que consegue, tem gente que não. Então, é individual isso, né? E sempre é um do casal. Não é os dois, né? O casal é composto por 2 pessoas desse jeito, né? Então, assim, eu falo pro paciente, se você consegue dormir com a TV, ok. Se você não consegue, desliga. Agora, qual que é o ideal? Fazer alguma atividade mais monótona. Antes, 1 hora antes de dormir. Então, poxa, ler um livro, sabe? Fazer alguma coisa. E também não pode ser livro de guerra, de ação. Não, ai, que vai acontecer com a Maria Joaquina aqui no livro. Não, tem que, né? Então, a gente precisa olhar aquilo lá. Então, fazer uma atividade mais monótona. Não tomar muita água antes de dormir. Então, separar essa água, pelo menos ali 2 horas, 3 horas antes do sono. Não beber muita água, porque senão à noite você fica acordando fazer xixi. Os idosos têm muito costume de fazer isso. Tá? Que varia então, até o tipo de insônia também, né? Sim, porque a gente tem insônia inicial, né? Tem vários tipos de insônia. Então, aquele cara que não consegue dormir, aquele cara que dorme, mas no meio da noite o cara acorda, né? E fica acordadão. E entender as causas da insônia. Então, hoje tem muita apneia do sono por questão de obesidade, por uma série de coisas. Ansiedade, né? Hoje a gente fica assim... Nossa, é muita ansiedade, né? As pessoas acordam no meio da noite e ficam ruminando aquelas questões todas do dia a dia. Então, sono realmente, assim, é uma ciência à parte. Quando a gente acompanha lá, eu sempre tento passar essas técnicas, né? Falo, ó, acorda de manhã, primeira coisa que você vai fazer, abre a janela e olha pro sol. Se você abriu a janela e olhou pro sol, do mesmo jeito que lá na hora de dormir entrou a luz e não foi bom, agora vai entrar a luz e vai ser bom. Porque isso vai começar a produzir o cortisol logo cedo. Regular, né? Você produzindo esse cortisol logo cedo, você começa a regular seu eixo, né? Seu ciclo circadiano, que a gente chama. Então, primeira coisa que você faz, olhou, beleza. Não tire cochilos durante o dia. Tem gente que até consegue tirar cochilo de 20, 30 minutos e depois à noite dorme legal. Individualização. Agora, tem gente que se dá uma cochiladinha durante o dia, já era. E você acordar sempre no mesmo horário. Então, para as pessoas que são ativas, né, no sentido de estão trabalhando e tal, isso é um pouco mais fácil. Às vezes, para criança, idoso, criança de férias, é mais difícil isso. Então, criança que estuda tarde, por essa semana eu atendi uma criança com TDAH que ele acordava todo dia às 10h30 da manhã. Assim, não tá certo. Aí, o TDAH é descontrolado. Claro que tá. Não é para ele acordar às 10h30 da manhã. Acordar 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, assim, 8 e olhe lá, entendeu? E todo dia no mesmo horário. Então, você acordando todo dia no mesmo horário, na hora que chega a noite, você tá mais cansado. Aí você consegue dormir, tá? Aí tem paciente que fala assim, doutor, eu não durmo. Não importa. Vamos dizer que você foi dormir 3 horas da manhã, você conseguiu dormir às 3. Beleza, você vai acordar às 7 do mesmo jeito. E no outro dia eu ficar quebrado? Vai. É a dor que você tem para fazer um tratamento correto. Aí ele vai, acorda às 7. Aí no dia seguinte ele já consegue dormir à 1. Aí ele acorda às 7. Aí no outro dia, 1 também. Acorda às 7. Aí vai indo, daqui a pouco ele tá dormindo às meia-noite, 11, 10h30. Aí ele pega, entendeu? Pra conseguir criar esse hábito, né? Tem todas essas questões aí da higiene do sono. Isso aí é...
E tem até um estudo que comprova que geralmente no final de semana a gente acorda mais tarde, né? Durante a semana. Que isso, acordar mais tarde, é como se você estivesse colocando seu organismo num jet lag, que é quando você vai viajar para outro país, com outro horário. Que daí na segunda-feira você está muito mais cansado, fala, nossa, mas eu dormi tanto no final de semana, justamente pelo fato de acordar mais tarde e dormir mais tarde. Né? A mudança desse horário do seu sono do final de semana, comparando com os dias de semana. Então, mesmo que no final de semana não tenha compromisso de manhã, o ideal é que você vá dormir no mesmo horário que você vá durante a semana e acorde também no mesmo horário que você acorde durante a semana. Para não dar esse jet lag. Né? É você educar. E estimulantes, eu acho que muita gente está perdendo a mão nos estimulantes ultimamente, Nossa, né? Senhora. Pré-treino para isso, pré-treino para aquilo, aí vai na academia 9 horas da noite, ai, quero um pré-treino. Não, você não precisa de pré-treino, você precisa dormir melhor. Exatamente. Eu vejo muito adolescente, pessoal jovem, né? Assim, acho que dos, sei lá, 16 aos 30 anos, 25 anos, pessoal com muito consumo de energético. Né? Eles colocam energético no pré-treino e bebem. Aqueles energéticos. Eu falo assim, gente, eu treino, né? Aí, às vezes, tem uns meninos mais novos lá, eu vejo eles tomando energético. Eu falo assim, bicho, vocês estão doidos tomando energético essa hora, 7 horas da noite, tomando energético. Eu falo assim, se eu tomar energético 7 horas da noite, meu amigo, eu não durmo nada, né? Não. Você não tá Tomar café depois das 4 horas, eu já também não durmo, posso. Exatamente. É que às vezes nem é um pré-treino, mas o excesso de cafeína, principalmente à noite, às vezes fala, mas eu consigo dormir, mas a qualidade desse sono é totalmente deficiente, né? O sono superficial, né? O sono fica muito superficial, não introduz o o sono sono REM, né? Sim. Então, tem muito disso mesmo. Isso é... Ou seja, não tem como não priorizar o sono. Sono impacta na fertilidade, impacta... para todas as doenças inflamatórias. Sim. Exato. Esse ciclo hormonal do ciclo circadiano é importantíssimo, porque a gente está falando de cortisol. Cortisol é nosso hormônio anti-inflamatório natural, né? Tanto é que assim, quando que o asmático tem asma, né? À noite. Por quê? Porque é a hora que o cortisol baixou. Entendeu? Sim. Então, ter esse ciclo certinho para quem tem doença inflamatória é essencial, né? Essencial. E agora a gente vai fazer uma dinâmica aqui, que eu vou fazer a mesma pergunta para vocês, só que linkando aqui com cada área. E a primeira é: quais são os maiores mitos em relação ao tratamento da endometriose? Eu acho que hoje, Mayara, o maior mito do tratamento é achar que você só vai tomar um anticoncepcional e vai resolver a endometriose. Ah, me dá ali um anticoncepcional, não vou menstruar e vou ficar bem. E não é. É difícil a gente colocar para a paciente o quanto o tratamento multidisciplinar é o que vai ter uma melhor qualidade de vida para essa paciente. Não é só tomar um anticoncepcional. Primeiro é individualizar, igual eu falei, a fase de vida que ela está vivendo, qual que é o melhor hormônio para ela, para fazer esse bloqueio, e também fazer todo o tratamento no entorno ali. É a fisioterapia pélvica, como eu te falei, é a dieta anti-inflamatória, é ela ter um sono muito bom, é ela ter o hábito de fazer atividade física regularmente. A gente avaliar também a parte emocional. O paciente com endometriose, elas têm um impacto sobre a saúde emocional, assim, muito grande. Então, porque às vezes elas foram negligenciadas no sentido, assim, de não escutadas mesmo pela dor, do sofrimento, por tantos anos, que aquilo gerou outros sintomas. São pacientes depressivas, são pacientes ansiosas, que eu preciso encaminhar para a psicologia junto. Então, é um tratamento que eu preciso linkar vários outros profissionais. Então, acho que o maior mito hoje do tratamento da endometriose é achar que é só tomar anticoncepcional. E além de outros, assim, né? Porque eu vejo muito disso. Ah, é porque você tem endometriose e entra assim, porque você teve um conflito com seu pai, sua mãe. É aquela pessoa que tá viralizando com esse tipo de conteúdo. Ah, toma um chá tal, que você vai ser curado da endometriose. Também tem fora que não é um absurdos. Tratamento pontual. É entender que a endometriose é um tratamento longo, multidisciplinar e pro resto da vida. Então, não é uma mudança agora, pontual, esse mês, que vai gerar um impacto. É uma mudança de todo um estilo de vida pro resto da vida. Então, é entender isso, que não vai ser um chá milagroso, uma receita específica, pontual. Vai ser um tratamento mesmo, contínuo, com disciplina e multifatorial.
Exatamente. E agora para Nath, não só agora falando de mulher com enxaqueca e endometriose, mas assim, para você, paciente que quer emagrecer, a mulher que quer emagrecer, quais são os maiores mitos? Eu imagino que chega muito mito para você. Nossa senhora, emagrecimento, você faz a lista de mitos. Nossa, é tanto, né? Porque é novidades, né? Cada hora é um mito novo. Sim. Mas eu acho que o principal é achar que para emagrecer tem que ficar sem comer. Do tipo, nossa, tem que viver à base de salada e frango. E não é bem assim. Você vai se alimentar numa quantidade ideal para você, mas você não precisa ficar com salada e frango o dia inteiro. Acho que é o maior mito, porque 90% das mulheres que vão até mim no consultório falam que tem medo de comida, que comem 2 vezes no dia, aí compensa no final do dia, obviamente, né? Você tem fome. E acham que para fazer uma dieta para emagrecimento, vão passar fome ou vão comer só salada o dia inteiro. Acho que esse é o principal mito. Tem vários também, que você bate na tecla de vários, cortar o carboidrato. Zero não carboidrato. precisa ficar zero carboidrato, né? A gente consegue ter uma ingestão de carboidrato adequada para você. Uhum. Muitos mitos. E musculação também, né? É um mito que a mulherada tem medo, né? Falar, não vou fazer musculação porque eu vou ganhar peso, não vou emagrecer, né? Mas inclusive no próprio consultório, como você já foi paciente da Nath também aqui, eu tô bem em casa, essa é a verdade. Meus clientes, meus doutores aqui, meus profissionais, tô bem em casa. E também disso, né? Aí a Nath só diz assim, então é difícil ficar grande. Você não vai ficar grande com a musculação, pode ir sem medo, né? Aquele cara que é fortão na academia, ele vai lá há 10 anos. A Graciela Barbosa não é só. Só olha assim, tadinho, inocente, ele é bem assim. Bem podia ser fácil, né? Não é? Não. Sim, tem mais algum mito, Nath, que você Acho que esses são os clássicos, assim, de achar que vai precisar tirar tudo para emagrecer e que musculação não vai ajudar no processo de emagrecimento. Sim. E agora, doutor, enxaqueca. Nossa senhora. Os maiores mitos. Primeiro mito, que na verdade, né, a parte de analgésicos, tratar com analgésico, eu acho que é o maior erro, vamos dizer assim, né? Que acaba sendo um mito, que é o que as pessoas acreditam, né? E a questão de assim, a dor de cabeça é tão forte que na hora que a gente faz um exame e vem normal, o paciente fica revoltado. Fala assim, tá normal. Como assim tá normal? E essa é minha dor de cabeça? Assim, não, é que enxaqueca não se faz diagnóstico por exame de imagem. O exame de imagem tem que ser pedido muitas vezes quando tem sinais de alerta, mas é para excluir outras questões, não para fazer o diagnóstico de enxaqueca. Então, e parece realmente que é uma dor que vai explodir a cabeça. Esse é outro mito, não explode a cabeça. Fala aqui perto, não explode a cabeça. Nem a enxaqueca com a hora, nossa, porque aí é um desespero maior também. Não explode a cabeça. Então, assim, esse é um mito. Outro mito, né, que isso já é uma coisa até mais recente, mas eu queria frisar bem isso. A enxaqueca não é só dor. As pessoas acham que enxaqueca é só dor. Não é só dor. Enxaqueca tem uma série de outros sintomas. Então, alterações de humor, alterações de memória, várias coisas que acontecem, tonturas, tá? Então, por causa de enxaqueca. Então, um dos principais diagnósticos diferenciais de tontura é enxaqueca, tá? Então, tem muita gente que tem esses outros sintomas. Às vezes não tem uma dor de cabeça tão forte, mas tem critérios para enxaqueca e elas, assim, acabam em outros profissionais. Por exemplo, oftalmologista, né? Então, eu já fui no oftalmologista, tá tudo bem, então agora eu vim no neurologista. Gente, pelo amor de Deus, assim, primeiro no neurologista, não no oftalmo, porque as alterações visuais, raramente elas dão dor de cabeça. Raramente, assim, é muito mais frequente ser uma enxaqueca do que uma alteração visual trazendo um problema de dor de cabeça. Então, esses são os clássicos. Se deixar, eu fico 2 horas de minuto esse aqui. é muito bom. Que eu pergunto se o paciente tem dor de cabeça. Fala, eu tenho, mas é porque eu tô sem óculos. Isso. Esse é um clássico que eu escuto no consultório. Falei, entendi. Nem vai investigar mais, assim, o óbvio, né? Foi neurologista, não. Não. Porque às vezes eles veem o neurologista como, assim, um ser de outro planeta, entendeu? Igual o psiquiatra, assim. Então, às vezes eles vêm no meu consultório, às vezes é um quadro psiquiátrico, tá? Uma ansiedade, uma depressão leve e tal, mas vem no meu consultório. Doutor, não fui no psiquiatra, porque psiquiatra, né? É médico de louco, né? Eu falei, não, psiquiatra é médico de gente, porque é igual você, gente. Entendeu? Então, quando a gente acha que o óbvio precisa ser dito, né? Opa! Sempre com falo certeza. isso, com certeza. Bom, estamos aqui no nosso final. Tem alguma outra observação que vocês lembraram durante a conversa? Que vocês queriam compartilhar também?
ou vocês vão deixar aí o canal de vocês, porque para quem acompanhou aqui o podcast, a gente espera que não só tenham aprendido, mas coloquem em prática. A gente falou justamente uma construção de hábitos, tanto para endometriose, enxaqueca, para as mulheres aí se cuidarem. E onde que eles podem encontrar vocês, né? Quais são as redes sociais? O meu Instagram é @doutora Vanessa Dias. Eu atendo na clínica hoje Trinitac, que fica ali no Jardim Esplanada. E na minha rede social tem todas as informações para agendamento. E tem mais vídeos também, trazendo mais orientações, não só sobre a endometriose, mas sobre várias outras doenças que afetam aí a saúde da mulher. Doutor Cláudio. Bem, quem quiser entrar em contato comigo é o @Dr. Cláudio Watanabe, né? Dr. Cláudio Watanabe no Instagram, tá? Então, assim, primeiro... Queria agradecer você por esse podcast, achei muito legal. Achei sensacional, ótimo. Assim, aprendi muito, tá, com vocês. É verdade, eu acho assim. Eu aprendo com vocês legal. todos os dias. E assim, eu acho muito interessante observar isso, né? Que às vezes as pessoas, a gente fala assim, olha, faz direitinho, faz isso. E a pessoa não tem noção de quanta coisa boa para ela ela tá trazendo. Porque se a gente falar aqui de demência, tudo isso que a gente falou ajuda. Se a gente falar de TDAH, tudo isso que a gente falou ajuda. Se a gente falar de infarto, AVC, diabetes... É fácil, eu acho, né? Sim. Não, entendeu? Então, assim, como estilo de vida realmente é uma coisa que muda muito, né? Impacta então, em todas as outras áreas da vida da mulher, né? Então, assim, hoje é um neurologista, uma ginecologista, uma nutricionista. Eu acho que ela é o que mais faz a ponte entre a gente, né? Mas você vê que, assim, são duas áreas que normalmente a gente não se conversa, não se vê, né? Porque eu só converso quando eu falo do anticoncepcional, mando na cartinha. Né? Então, assim, a gente não se vê. Mas eu tenho certeza que se trouxesse qualquer outra especialidade, outra área, eu acho que a conversa teria fluído no mesmo sentido. Então, eu acho importante as pessoas verem isso e ouvirem, assim, de opiniões diferentes. Que falam, cara, é isso, vai, faz. Né? Sim. Execução, faz. Muito então, bom. Que é importante, né? Mas sigam lá a gente nas redes sociais, que toda hora a gente tá... A Mayara tá inventando as coisas pra gente fazer. Né? Quem sabe eu entrevisto o pessoal na rua de novo, né, Nossa, sim, a gente tem ideias muito diferentes. Acompanha onde vocês vão ver. Uma hora ele tá na rua, outra hora ele tá... As meninas da recepção dele que o digam, né? Às vezes eu falo assim, olha... Amanhã tem gravação. Elas, ai, doutor, não, gravação. Amanhã tem gravação. Quem que vai gravar amanhã comigo? Aí elas ficam tirando para o ímpar. Tem que oferecer até uns bônus pra eles. Vou pagar um sorvete para cada uma. Ou que você avisa antes, não dá pra elas programarem, né? De última hora. Organizar. Não, se eu não aviso, elas falam assim, não, eu não vou. Não vim produzir, né? Ainda bate o pé, né, doutor? Mas isso que ele dá com mulher, né? Mais sentido. A gente tá indo, né? Pode passar umas vergonhas, mas tô indo. Depois vale a pena. Não, vale a pena, sim. Aí. E a Nath? Bom, o meu Instagram e minhas redes sociais é nutri.nathjimenez. Lá eu compartilho bastante sobre nutrição e qualidade de vida de uma forma geral. Falo de saúde da mulher também. E eu acho importante falar, Mai, que é legal você estar trazendo profissionais aqui, porque na internet hoje tem muita informação sendo divulgada de maneira errada, né? Não, muitas vezes por pessoas que não são profissionais. E aí, às vezes, as pessoas chegam no consultório e falam, fiz isso porque fulano na internet falou para eu fazer. E às vezes está fazendo alguma coisa que até piora os sintomas, né? Então, você que sofre de qualquer, desde dor de cabeça até endometriose, procure um profissional habilitado. Não fique procurando informações na internet, porque informações na internet tem de tudo, gente. Exato. E às vezes você está perdendo tempo de tratar uma doença com um profissional de fato bom. E às vezes você está até piorando uma coisa que você tem, escutando dicas de pessoas que não são profissionais na internet, porque fiz isso e funcionou para mim, né? Mas não é assim que as coisas muito funcionam. bem colocado. São as pessoas que usam títulos chamativos, e não que a gente não use em estratégias, mas assim, usam de uma forma que é errada. Aquela pessoa não tem habilidade para isso, ela não tem a qualificação para isso, e estão ganhando um monte de seguidores, estão ganhando esse espaço enquanto profissionais bons não estão ali nesse canal. Então, por isso que a gente tenta introduzir, a gente faz isso mesmo. Profissionais que são bons, vocês precisam estar nas redes sociais. Vocês precisam se comunicar, vocês precisam estar ali, porque quem não é habilitado está ganhando o seu espaço. Exatamente. Então, Isso é perigosíssimo, né?
Isso, nossa, eu fico preocupadíssimo com isso. Eu vejo Porque pessoas agora- assim que não são da área, nem da área de saúde, Não. vendendo curso sobre enxaqueca. Eu falo, gente, Qualquer um fala qualquer coisa, Exatamente. né? Emagrecimento também. Emagrecimento. Nossa, Aí você além de pergunta, tudo. você é nutricionista, você é endocrinologista, você é o quê? Não, na verdade, né, não tem aí você entra informação. na bio da pessoa, tá lá, assim, ele tá falando de alguma coisa tal, técnica, você entra lá, não tem nada Não, não escrito tem nada, não, o De que... formação, Mas eu quero saber, se a né? pessoa que é nutricionista, é Não, físio, médico, Sim. não tem nada escrito. Falou assim, meu, como é que alguém confia, né, na saúde? Uhum. Gente, na saúde. Sim. A parte, né, ginecológica, neurológica, qualquer erro ali, você pode causar um problema gigantesco. Então, assim, Exatamente. e eu fico vendo, né, a gente pega essas coisas no consultório, né, Uhum. fala assim, meu, é absurdo. Então, eu acho válido demais, Sim. válido demais. Eu acho que é passar um filtro, né, naquela informação. É. Então, assim, é entrar e ver a formação desse profissional, onde ele atende, as qualificações dele, relato de paciente que já tratou. Então, acho que isso é muito importante, porque a internet, ela traz muita informação boa, Sim, igual é isso que a gente está fazendo, mas você tem que filtrar de onde vem essa informação e não deixar só a informação da internet. Passar mesmo no consultório com um especialista, ver se aquilo mesmo que você ouviu é bom, antes de, às vezes, a pessoa vai com uma boa intenção ouvindo aquela informação e fazendo, mas não vai ser boa para ela, para o quadro dela. Então, eu acho que esse filtro na informação que está chegando é muito importante. Sim, com certeza. Gente, que papo enriquecedor. Muito obrigada até pela sua observação pelo no convite, final. Obrigada pelo convite. Por confirmarem aí Já tá que é acabando? uma... A gente nem começou Se a falar. deixar, Se deixar, a gente se fica deixar, aqui o dia inteiro. tem muito É. papo. Aqui se Sim. interliga muito tudo que a gente tá falando. Mas, de verdade, também espero que você aí que assistiu esse podcast tenha absorvido muita informação. Compartilha com outras pessoas. Sim. Segue eles nas redes sociais. Acompanhe mais o trabalho deles. E nos vemos no próximo No episódio. próximo. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.